Quem é celíaco já sabe, o glúten não pode fazer parte do planejamento alimentar. Mas será que o glúten faz bem ou faz mal para a saúde? Você vai conferir nesse vídeo tudo sobre o glúten. O glúten, ele é um tipo de proteína encontrado em cereais como trigo, centeio e cevada. Ele funciona como um tipo de cola. Ele dá aquela consistência do bolo, da pizza e do pão bem macia. As pessoas que sofrem com a doença celíaca, elas são intolerantes a essa proteína, ou seja, não conseguem fazer processo digestivo dessa proteína. Isso causa a intolerância e um desconforto a nível intestinal. Por isso, a gente precisa excluir qualquer tipo de resquício do glúten da alimentação. Mas tem sim como ter um planejamento alimentar, algumas outras receitas e conseguir enfrentar essa doença que ela não tem cura com algumas receitas sem tanto sofrimento ou sem tanto abrir mão de várias coisas na alimentação. Que o problema do celíaco em si é porque ele acha que ele não pode comer mais nada. Não pode comer mais bolo, não pode comer mais pão, não pode comer mais pizza. Mas a gente tem sim solução que vem através de outros tipos de ingredientes. O primeiro passo para realmente saber se está fazendo as escolhas certas é olhar o rótulo. Então quem é celíaco tem que ficar muito de olho nos rótulos. Porque desde 2003 foi aprovada uma lei que se contém ou não glúten em algum produto, ele precisa ser identificado na embalagem desses produtos. Mas a gente também tem que se atentar a alimentos que não possuem glúten na composição. Se esses alimentos passarem por algum maquinário e serem processados com alimentos que contêm glúten, podem sofrer contaminação cruzada. E isso também tem que estar escrito na embalagem. Resquícios ou se não traços de glúten. Então quem é celíaco tem que tomar cuidado com esse detalhe também. Mas quais são os principais alimentos que a gente tem que tem glúten? Sorvete industrializado, pizza, bolo, salgadinho, molho para salada, produtos embutidos. Todos esses que eu estou falando, eles possuem glúten. Então se a gente tirar todos esses alimentos industrializados da sua rotina diária e substitui, com certeza vai ter uma flora bacteriana melhor e vai conseguir um processo de emagrecimento melhor. Então, perceberam? Não é propriamente o glúten, são os alimentos que contêm o glúten, que são todos esses produtos industrializados que eu falei. Existe uma polêmica enorme sobre o glúten, dizendo que tem que abolir ele da alimentação porque ele faz mal para a saúde. Gente, não existe nenhum estudo comprovando realmente que o glúten faz mal para a saúde. Mas produtos industrializados, sim. O excesso de consumo de produtos industrializados, a gente tem estudos relacionando a probabilidade de desenvolver diversos tipos de doença, inclusive uma disbiose a nível intestinal. Quem é celíaco, para manter uma alimentação rica em nutrientes, a gente pode fazer algumas substituições. O pão pode substituir pela tapioca. A gente tem a quinoa também, que pode ser usada na forma e preparada na forma de arroz. E a farinha de trigo a gente pode substituir pela farinha de amêndoas, pela farinha de coco, pela farinha de linhaça. Para a preparação de bolo, pão e pizza, tem duas combinações excelentes, que é a farinha de arroz junto com a fécula de batata. Percebeu que a gente pode fazer algumas trocas e continuar comendo bons alimentos e tendo uma alimentação nutricionalmente adequada? Outro detalhe, arroz, feijão, carnes, verduras e legumes também não tem glúten. Então a gente pode incluir isso na alimentação e precisa incluir para ter esse aporte de nutrientes bem diversificado e quem é celíaco. Então a gente precisa de criatividade. Substituindo a farinha de trigo por essas farinhas que eu falei, a gente consegue sim comer de maneira gostosa sem passar tanto prejuízo assim e tanto sofrimento. E outra coisa que o celíaco eu sei que gosta muito é um pãozinho. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês uma receita que é um pãozinho muito gostoso para quem é celíaco, para quem não é também é uma delícia, tá? Já vou adiantando. E a outra eu vou fazer com vocês na minha cozinha, que é uma crepioca de coco. Oi, gente, bem-vindos à minha cozinha novamente. Olha só, eu tenho uma balança de alimentos aqui, porque eu vou ensinar vocês a fazer uma tapioca e diminuir a carga glicêmica dela. Isso quer dizer que a gente não vai botar 30, 40 gramas de tapioca, a gente vai botar menos
vai misturar com a farinha de amêndoas, que é uma excelente substituição para quem tem doença celíaca ou se não quem quer tirar todo o glúten da alimentação. Então vamos lá, 20 gramas de tapioca, 20 gramas certinho de tapioca, e agora eu vou usar farinha de amêndoas, que é a substituição que eu falei no vídeo para vocês. Então aqui deu 1,5 colher de tapioca para 1 colher de sopa rasa de farinha de amêndoas. Agora eu vou colocar os 2 ovos. Pronto. Agora eu vou ligar minha panela. Bota em fogo baixo. É sempre bom fazer todas as receitas em fogo baixo. Tem que ter paciência em fogo baixo. Mas é aí que a receita fica gostosa, né? E a nossa tapioca, o recheio dela vai ser com pasta de amendoim e lascas de coco. Olha que delícia! Coco em lascas. Vocês podem comprar assim em casa de produto natural ou se não fazerem em casa. Ó, vai ficar uma delícia. Meu Deus, imagina! Ó, eu vou colocar... É muito importante quando a gente fizer a nossa crepioca, a gente sempre colocar a proteína junto, os ovos. Aí a gente melhora a carga glicêmica. Quando eu falo carga glicêmica, eu tô falando da liberação gradual de energia. Se a gente diminui a carga glicêmica, a gente tem essa liberação gradual e a gente aumenta a nossa saciedade também. Por isso que é interessante. Eu falei no vídeo para vocês, quem é celíaco precisa de criatividade. É só ter receitas certas, saber quais são os ingredientes para a gente trocar, que a gente pode também comer bolo, pão, não tem problema nenhum. Só ter criatividade. Enquanto a crepioca está sendo feita, eu já vou fazer o recheio dela. Eu vou colocar 1 colher de sopa de pasta de amendoim. Também 1 colher de sopa a 2 do coco em lascas. Coloquei 2 porque coco em lascas é uma delícia. Aí eu vou misturar. Eu vou virar... Ó, gente, olha só. Ó, eu vou virar a minha crepioca. Ai, caramba. Calma aí. Calma. Tem como recuperar. Espera. Fiquei empolgada. Por que não virei devagar, né? Virem devagar. Salvei. Ó, a minha crepioca está pronta. Vou colocar aqui. Desliguei o fogo. Agora eu vou colocar o recheio de pasta de amendoim com coco em lascas. Pronto! Um lanche super rápido e sem glúten, ideal para quem é celíaco. É só usar a criatividade. Pois é, não poder consumir o glúten para quem é celíaco não é o fim do mundo. A gente tem sim alternativas para substituição. Só precisa usar a criatividade. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso vídeo? Curtam e compartilhem com aquele amigo de vocês que tem doença celíaca ou se não aquele que acha que o glúten faz mal para a saúde.